Fala galera, mais um dia de Plástico Bolha, o seu podcast que reúne gente incrível, papos incríveis, conexões muito responsáveis. Estamos aqui bem felizes com o resultado dos primeiros vídeos, muitos feedbacks, algumas críticas, a minha mãe louca lá em Ananindeua, achando que eu vou me meter em confusão. Mãe que é mãe já sabe que a gente vai trazer gente muito peculiar para cá e ela sabe que vai ter rolê. Boa noite, meu amigo Diego Magalski. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Tudo certo, cara? Graças a Deus, tudo bem. Fez boa viagem? Então, é aquilo lá, né? Peguei um condicionamento e tal, cheguei aqui, daí fiz aquele exercício ali fora pra poder se esticar de volta, aquele alongamento e tal, e aqui estamos. Que a idade precisa, né, Diego? A idade precisa, velho. 18 anos assim tá... Tá difícil, 18 tenso. anos, sedentário. Inclusive a gente tem que trazer o professor, aquele professor que te dá choque naquele teu treinamento estranho. Caraca, pra gente mano. conversar qualquer hora sobre aquilo, cara. Eu tô um pouco traumatizado ainda, porque, eu perdi uma formatura aí no final de semana, porque eu achei que eu podia fazer um exercício de choquinho e tal, porque a academia não é legal pra mim, e eu fiquei travado o final de semana inteiro. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, cara. Eu que sou um pouco mais jovem que você, eu acredito. Então a gente tá aqui no Plástico Bolha para discutir um pouco das nossas dores e dos choques do Diego, mas também para receber gente incrível, para dizer para você, já clica aí no sininho. Obrigado, inclusive, por compartilhar. O Instagram tá bombando e a gente tá bem feliz com a galera que tá vindo, né, Diegão? Para poder prestigiar, para poder dizer o quanto tá sendo engraçado. E a gente tá aqui para bater papo bem humorado, mas também para ser responsável nos assuntos, né, Diego? Não, com certeza. Eu achei sensacional, um monte de gente mandando feedback, mandando crítica, mandando elogio. Pessoas que, eu gostei muito do seu canal lá, né? Massa. O Bruno, aquele gato, passa o telefone dele pra mim. Plástico Bolha com Douglas e Diego, né? É isso aí mesmo. Super ligados, né? Super ligados. Foi muito legal, assim, ver a galera comprando. Eu recebi, assim, alguns prints da galera trabalhando nas empresas e escutando lá o podcast, mandando ali e tal. Então, foi uma experiência bem legal e eu acho que é isso. A gente tá aí pra realmente compartilhar essas ideias e que as pessoas possam compartilhar com a gente também tudo o que estão achando, se tá sendo legal o projeto. Eu tô feliz demais. E como a chamada daqui são papos incríveis, não é só o papo que eu bato com o Diego, porque a gente é amigo há muito tempo e a gente fala toda hora. Mas a gente está aqui para receber gente incrível, que pode criar conexões mais incríveis ainda. E hoje a gente recebe uma figura fantástica de uma cidade chamada Mandirituba. Um abraço para Mandirituba, inclusive conheço Mandirituba, cara. Eu já fui num baile em Mandirituba, lá tem uns bailão lá da hora, mano. Então, você que tá longe aí, já entra no Google, coloca lá Mandirituba, a terra da camomila? Isso. Da camomila, isso mesmo. Então a gente recebe hoje essa figura que tem feito um trabalho muito responsável na internet, com um tema que precisa ser tocado, precisa ser falado, e a gente recebe com muita alegria o nosso amigo Andrew Robert. Boa noite, Piá. Boa noite, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa sair sem ser cancelado, né, dessa experiência, que talvez Senhor, seja um pouco impossível, mas desde já estou pedindo a Deus isso, né? Agradeço muito, muito feliz. Vamos lá. Então assim, Guri, por que você foi chamado, né? Quando eu falei, Diegão, temos uma figura que tem feito um trabalho muito responsável na internet, e a gente precisa trazer ele aqui porque é um tema que precisa, a gente precisa colocar na mesa e tratar de forma responsável. O André, ele é cineasta, formado na Universidade Federal do Paraná. Artes cênicas? Produção cênica. Produção cênica, a gente já vai descobrir qual é a diferença de artes cênicas para produção cênica. Então você é um produtor. Isso. Né? O cara tem um trabalho social muito bacana na cidade dele, mas ele tem feito textos na internet sobre um tema que, mais uma vez, a gente precisa ter falado. Mas olha só, ele é doutorando em educação na linha de pesquisa LICORS, Linguagem, Corpo e Estética. O cara é especialista, está estudando essa questão do gênero, do corpo e de um monte de coisa. Primeiro assim, Piá, por que você escolheu esse tema? Falar de corpo deve ser uma coisa bem complexa. Partiu mesmo quando eu terminei a graduação de produção cênica na UFPR, aproveitando já para diferenciar a produção cênica e artes cênicas. A produção fica mesmo o bastidor, a parte criativa, a parte administrativa, fica a parte da direção também, e artes cênicas aí já é a parte mais prática, né, dos atores, tem a questão das artes circenses também, a dança. Então as formações são gamas diferentes, né, de trabalho.
Bem, esse tema surge para mim no final da graduação porque a graduação foi importante para que eu pudesse identificar uma relação com o meu corpo, que até então estava naturalizada. Né? Várias violências que eu passei a vida toda que foram naturalizadas no meu corpo por eu ser um homem gay. E ainda ser um homem gay de cidade pequena. E ainda ser um homem gay de cidade pequena da igreja. Né? E morar num bairro rural. E ter essa relação com o campo. Então isso surge... E gay pode ser da igreja? Não pode, tá proibido. Polêmica. Olha, se não pode, alguém vai ter que estar me avisando aí. No gerúndio ainda, né? Olha, alguém tem que estar avisando aí, porque se não pode. Mas então, assim, existe uma luta considerável, histórica, há muito tempo, por todos esses fatores que você comentou. E por isso veio essa necessidade de estudar o tema. Exato, tanto que na dissertação do mestrado eu vou estudar a minha própria trajetória de vida. A minha relação entre cidade e o campo, entre religião, entre ter essa formação dessa criança que, desde pequena, o lugar de ser homem é roubado dele. Ele nunca foi homem, porque ele é sempre o viado. As minhas primeiras memórias de escola são essas. Eu não tenho outra memória de escola que não seja essa. O meu processo escolar foi muito doloroso. Até o ensino médio. Daí parece que alguma magia acontece no ensino médio, as pessoas meio que... Já ignoram um pouco mais. Já ignoram isso. Já não lembro de ter sofrido bullying do primeiro, segundo e terceiro ano. Mas da primeira até a 8ª série, era pra usar aí um termo aí da temática, era um inferno. Era um inferno mesmo. Você acha que isso aí veio pelo amadurecimento das pessoas que ali estavam? Da primeira à 8ª série, você tá mais preocupado ali em chegar em casa, assistir um desenho e tal... E não que essa chave mude automaticamente, mas no ensino médio, a galera já tá um pouco mais preocupada ali com o seu estilo, com o namoro, com alguma coisa assim. Será que isso influenciou ou realmente assim uma postura, talvez até sua, mudou que fez ter essa diferença? É bem difícil ter essa percepção, mas eu acho que tem um pouco do amadurecimento mesmo, porque ali começa a sentir o cheiro do vestibular, né? E aí as preocupações começam um pouco a mudar. A galera começa um contraturno trabalhar, né? Então, as coisas são outras. Porque pra mim, até ali, 5ª, 6ª série, por exemplo, teve uma situação onde um menino, ele jogou uma corda, um laço, como se estivesse laçando um boi, pra me... Isso você tinha qual idade? Eu tava na 5ª série, foi o primeiro ano no colégio estadual, assim. E aí, era um menino que sempre fazia bullying comigo. E aí, na aula de educação física, a professora liberou a corda. E aí, ele viu com o meu corpo o corpo mais frágil, né? Porque o corpo... LGBTQIAP+, de forma geral, na escola, ele é sempre o corpo que fica o último a ser escolhido no jogo, né? Assim como o corpo gordo na escola. Né? São várias exclusões ali, que a gente vai se unindo com a galera excluída, né? E aí você vai ficando de lado. E aí ele aproveitou em ver que o meu corpo era um corpo mesmo sensível, menor. Ele já tinha 16 anos e tava na 5ª série. E aí isso acontece, ele é expulso do colégio e tal, mas enfim, não se resolve a situação, né? A expulsão levou ele pra outro lugar. Então hoje eu penso... Pra fazer a mesma coisa em outro lugar. Hoje eu penso que não foi nem justo, porque não teve uma conscientização dele, né? Espero que ele esteja bem onde estiver e tenha pensado melhor sobre, mas aí... Você falou sobre o teu corpo frágil, assim, que fica à margem, assim. Então o gay, desde criança, ele é marginalizado no contexto da escola. E a escola também, eu acho que nesse tempo, não sei como é que tá hoje, tô fora da escola. Mas assim, a escola também não era preparada para receber a criança gay. Sim, ela não é ainda preparada, né? Porque aí tem várias questões aí de legislação. Agora a gente teve todo o delírio da ideologia de gênero, como se tivesse a escola preparando as crianças para ser gays e trans, e era absolutamente o contrário, né? Era pensar a educação sexual na escola. Então, assim, a gente evoluiu um pouco, depois retrocedeu um bom tanto, assim. Então, hoje os professores têm medo. Nesses dias eu fui dar uma aula como professor convidado no curso de Ciências Biológicas, numa disciplina de Sexualidade e Gênero, porque era uma licenciatura, então são professores, né? Eles vão pra dentro da escola. E a principal pergunta que me faziam é como abordar esse tema sem ter uma intervenção da família, dos diretores, né? Há um temor de se falar sobre isso na escola. Sem a criança ir pra casa, fazer um comentário e a escola ser bombardeada pela limitação do pai, assim, por falta do pai e da mãe. Principalmente por fanatismo religioso, né? As pessoas vão na escola porque elas não querem que fale sobre isso, né? Então teve cidade, por exemplo, que saiu aí decreto sobre que era proibido usar a palavra gênero até se fosse pra gênero alimentício. Meu Deus. Então, projetos de lei para proibir a palavra gênero em qualquer contexto. Caraca, que absurdo. Inclusive, você comentou, e assim, a gente vai acabar indo e voltando, porque como é um tema muito complexo, a gente vai ficar indo e voltando aqui, vai fazer uma teia de aranha e eu não tô nem aí, inclusive. É nosso, né, Diego? Você falou em LGBTQIAP+. O Diego, não eu,
É da época do GLS, né? Lá antes dos anos 90. Eu estou mais pra frente, mas eu não sei o que é esse P aqui, cara. O P. Vai lá. Posso? É de posso? Ah, entendi. É o P de posso. De tudo posso naquele que me fortalece. Então, o P é de pansexualidade. Né, alguns, enfim, é que é importante pensar que essa sigla ela tá em debate, por isso que ela vai crescendo e ela vai crescer muito mais. As siglas que se debatem já no contexto acadêmico, elas são o dobro desse tamanho, que já incluem outras questões de sexualidade e gênero. Mas digamos que essa que é a mais conhecida por enquanto, que tá indo às vezes até um N, LGBTQIA+, é PN+, mas digamos que a mais comum tá sendo até P. O P é de pansexualidade, que ela é uma sexualidade que ela se constrói num contexto dos anos 2000 pra frente. Né? Muitas pessoas falam, mas essa é uma pergunta clássica, qual a diferença de bissexualidade e pansexualidade? Tem uma relação com o contexto histórico e com a importância também dos seus prefixos, bi e pan. Então é um pouquinho complexo de se entender, mas assim, pra letra o que precisamos saber por hora é que o P é de pansexualidade. De pan. E tem mais o N que tá sendo... Isso, o N ele entra como não binários, que daí são os gêneros não binários, que daí é bem complexo também da gente conseguir didatizar, mas é possível. A gente não tem 5 horas de podcast. É uma aula, mas aí é importante a gente saber as siglas, né, pra gente já entendendo esses nomes e se familiarizando com eles, né. Então temos aí o P, temos o Q de queer, enfim. André, assim, mais uma vez, não é um tema fácil. Sim. Como que é, por exemplo, Natal em família? E querendo ou não, você é um cara público hoje. A Rita Monforte segue, velho. Quem que me segue? O Diego me segue, o Aleio me segue, mas a Rita Monforte... Então você é um cara que tem um trabalho importante, né? Um trabalho responsável e tudo. Como que é na família, assim? Todo mundo sabe, tem convicção do teu estudo, daquilo que você constrói conhecimento? Aos poucos, porque aí tem uma relação minha com o tema, né? Então, até meu orientador sempre falava muito sobre como é importante você escolher um tema para pesquisar no mestrado e doutorado que você seja obcecado, porque você precisa ter uma obsessão para aquele tema para você aguentar a carga dele, né? E aí, para mim, tem essa relação com a obsessão porque, como eu disse, é das minhas vivências. Mas é um processo, né? Ele é um processo distante, né? O que eu discuto, às vezes, na academia, eu não consigo discutir em casa, né? Eu não consigo discutir da mesma forma em casa, né? Chegar pros meus pais e perguntar... Né, vamos falar sobre o que é queer hoje, né? Eles não... O que é queer? Não se sabe o que é queer. Então, é uma relação diferente, até porque também teve uma questão da minha sexualidade de eu sair realmente do armário em 2019. Então, é muito recente. A pandemia favoreceu isso? Olha, mais ou menos. Assim, não foi simples, ainda não é simples. A gente tá em processo, né? De compreender que é uma outra geração, é uma outra criação. A nossa imersão religiosa lá em casa é muito grande, porque a minha mãe é ministra da Eucaristia, meu pai é funcionário da paróquia, né, eles cantam e tocam na igreja. Então eu já fui catequista, já fui coordenador do grupo de jovens, fundador do grupo de jovens. Então nosso envolvimento religioso é muito grande. Né? Então a gente vai movendo aos pouquinhos. Mas aí Pantanal talvez esteja ajudando, porque meu pai e minha mãe são vidrados em Pantanal, e lá tá assim, quebrando o tabu todo dia, né? Toda noite. Aí acaba sendo didático pra eles, né? Sim, ajuda. Às vezes atrapalha um pouco, né? Porque às vezes vem o estereótipo também, né? A novela tem isso. A representatividade, de forma geral, pode gerar estereótipos. Certo. Né? Mas é importante, porque chegou lá na minha casa. Linda Quebrada chegou na minha casa. Entrou na minha casa, entrou na minha sala. Estava eu, meu pai e minha mãe assistindo uma travesti na TV, né? Então isso move imaginário. Né? Cria outras possibilidades de imaginar o mundo, imaginar o corpo, o desejo, o gênero. E pegando assim um pouco você falou desse envolvimento da sua família com a igreja, do seu envolvimento. Com seus pais você tem uma relação tranquila hoje. E existiu assim uma forma de bloqueio, ou talvez uma forma assim de... A gente sempre fala que a palavra do momento é o cancelamento, né? Desse pessoal da igreja, da comunidade que frequenta a igreja, mas não com você, talvez com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, a respeito de você ter essa postura, ter essa coragem de se assumir e seguir assim. Existiu algo assim vindo dessa galera para os seus pais? Veio mais pra mim mesmo. Então, assim, eu passei... Acho que hoje em dia já é mais tranquilo de falar, assim, de contar as coisas, porque daí as pessoas também já não estão mais lá na paróquia, mas assim, eu já fui convocado a uma reunião secreta dentro da igreja para se falar sobre isso. E aí chamaram-se 2 testemunhas para perguntar se eu estava namorando alguém, porque se eu estivesse eu teria que ser afastado da coordenação.
do grupo de jovens que eu mesmo fundei. Mas eu escolhi esperar e é namoro santo. E o pior é que eu não tava mesmo, tá? Não tava. Mas então a contestação era essa, não era a contestação se você é gay, era se você estava namorando. Exatamente. É porque, enfim, né, dentro das questões religiosas, por exemplo, se você pega... Vamos agora pra polêmica, meu Deus. Se você pega o próprio catecismo, lá no catecismo vai considerar que existe uma natureza possível homossexual. E aí eles falam que existe a possibilidade, né, o catecismo fala que existe uma possibilidade de um homossexual enraizado, profundamente enraizado, né? E aí sempre a condenação é da prática. Certo. Entendeu? Então não pode beijar triplo. Sim, não pode beijar triplo. Nem duplo, no caso, né? Nem 2 homens ainda. Então, verdade. Há uma proibição aí. Tem alguma coisa acontecendo em Balneário Camboriú. Tem uns vídeos pra te mostrar depois, né? Pois é, fiquei sabendo. Mas enfim, então tem essa questão dessa luta contra a prática mesmo, né? É normalizar a prática, é conter o corpo, conter o desejo desse corpo, conter qualquer ação desse corpo, né? Então você vai encontrar aí discursos muito... Por exemplo, lembra aí de um famoso político que falava, não, a minha empregada é lésbica, ela come com a gente na mesa, ela só renunciou à prática. A gente aceita ela como ela é. Não se aceita, né? Sim. Não se aceita. Não se aceita, senão a prática não seria abominável, que nem diz Levítico 18, 20. Comente, aquele Levítico ali, foi escrito baseado em quê? Nos surtos, né? Não, é claro, tem um contexto. Maravilhoso. Tem um contexto histórico também. Eu tenho lido agora, tem 3 volumes chamado A História da Virilidade. E aí ela parte de uma discussão desde a Grécia e da Roma Antiga. Então muitas coisas que a gente vai encontrar ali na Bíblia, a gente vai entender que era uma condenação ao formato da construção de virilidade da Roma e da Grécia Antiga. Porque, por exemplo, ali, Roma, Grécia, era comum, por exemplo, o que hoje a gente chama de pedofilia, era uma prática cultural, né? Uhum. E aí, quando a Bíblia, por exemplo, vai condenar a homossexualidade, é quase aquela homossexualidade. Mas é importante entender que, assim, o termo homossexualidade é muito recente, né? A noção de homossexualidade é muito recente. Né? A prática vem antes do termo, porque o termo é médico, né? O termo é pra transformar o que era doença, né? Porque doença deixou de ser há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. Eu nasci 1 ano depois que não era mais doença. Então é quase como se eu fosse a primeira geração que não é mais uma doença ser gay, ser LGBTQIA+. Mas é importante lembrar que ainda é crime em mais de 70 países no mundo. 70 países? 70 países. Onde mais ou menos uns 6 prevêem pena de morte. Pena de morte. Agora o Catar, agora da questão da Copa, vai ser uma loucura, porque já foi proibido, por exemplo, a bandeira, né? De não ter manifestação, que é um país extremamente machista, homofóbico, enfim. E vai ferver. Vai ferver, vou ter bastante conteúdo pra fazer. Você tá com quantos anos, André? 30 anos. 30 anos. Então você nasceu em 90 ali? 92. 92. Então você ainda pegou, assim, uma massa que marginalizou muito isso. Até os inteligentes, vamos pensar assim. Porque existe uma massa que não tem conhecimento, que não tem vivência, mas tem aquela galera que às vezes anda com a gente, que é assim, tem bom senso, mas mesmo assim marginaliza. Vamos pensar aí uns pregadores aí que a gente conheceu, que gritavam no palco, assim, espírito da macumbaria, espírito da homossexualidade, Sim. Espírito, sabe, sempre tratando isso como demônio. Sim. O gay vai pro inferno mesmo? Bem, eu espero que não, né? Por ser gay, não, né? Por ser gay, não. Não, exato, é que, enfim, ainda é muito presente esse discurso, né? Por isso que... Só que eu sempre tento, né? Igual a própria Rita Von Hunt fala no canal dela, de ter a esperança é a nossa resistência, né? Não é Rita Monfort. É Rita Von Hunt. Ai, Jesus, desculpa, guria. Vai que ela tá vendo agora, Vai né? que ela tá vendo agora. Mas aí tem essa relação que eu tento manter um discurso esperançoso, mas às vezes é difícil, né? Porque a realidade vem e aí você se assusta, assim, porque esse discurso ainda é muito frequente. Só que isso também é o que me faz continuar. Claro que eu tenho uma relação espiritual com a vivência católica ainda, eu tenho a minha vivência sobrenatural com a Igreja Católica ainda, mas a partir de um tempo, já estou como liderança religiosa há 15 anos. Então, a partir de um tempo, isso virou um lugar político pra mim. Não político na relação que as pessoas, provavelmente, que veem aí o podcast, vão pensar numa personalidade política, um candidato político. Não, numa perspectiva de vida, num posicionamento ético. Então, muitas vezes, quando uma pregação dessa começa, eu vou pro enfrentamento hoje em dia. Uma coisa que eu não ia antes. E aí, aquela coisa assim... Mas como que você enfrenta isso? Você tem um palco, tem um cara falando merda lá em cima... E aí você vai depois e diz assim, menos. Falou pouco, mas falou merda. É tipo isso, porque aí aconteceu uma situação dessa, só que aí o que essa pessoa não sabia é que depois dele, eu tinha mais ou menos, eles tinham me reservado umas 3 horas pra eu falar. Nossa.
Então, quando ele tá falando, eu faço, assim, a performance corporal, que é me levantar, olhar pra ele e sair, pra que ele entendesse, assim, o primeiro sinal, né? Porque ele falava muito, usava exemplos, assim, super homofóbicos e falava, e podem me gravar, podem me processar, eu não tenho medo de falar a verdade, enfim, esse clássico, né? E aí eu pensei, bem, nessa situação específica, que nem sempre a melhor estratégia é o enfrentamento. Mas algumas vezes você pode se colocar, e naquele momento eu sentia que eu devia me colocar, né? E aí quando eu volto, eu já abro a minha fala falando, eu gostaria de deixar muito claro com todos aqui presentes que eu discordo de tudo que foi falado até aqui. Que delícia. A minha fala vai partir de outro lugar, porque eu não faço parte dessa igreja hipócrita. Uhum. E aí a gente vai pra outro lugar. E claro, as pessoas se dividem, né? Um tanto ficaram com ele, outro tanto vieram, finalmente alguém falou, né? Alguém precisava falar alguma coisa. Sim. E tem muito essa posição, alguém precisa falar alguma coisa. Você tem uma criança em casa, tem um jovem em casa que tá quase querendo se matar e precisa ouvir de alguém que ele não tá errado. Que é a natureza dele, que ele não vai pro inferno. Sim, porque estatisticamente, nós, pessoas LGBTQIA+, nós temos uma probabilidade 4 vezes maior de suicídio do que pessoas heterossexuais. Caramba. Então, e aí essa pressão da igreja ela é muito forte nisso, né? É muito grande. Então é uma irresponsabilidade muito grande dessas pessoas, né? Que elas acham que estão falando em nome da verdade, mas na verdade elas estão colocando alguém ali numa situação muito vulnerável. E isso me fez ver o quanto pessoas que eu sabia, que eram LGBTQIA+, estavam ali no grupo, que eram assumidas, outras não eram, e o quanto aquilo bateu no corpo. Porque dava pra ver que aquele discurso vinha e era corporalmente visível o incômodo, né? E aí muitos saem. E tá tudo bem também, isso que eu converso muito, porque quando eu coloco lá em story, muitas vezes algumas pessoas vêm me confrontar, né? Por que você continua? Você tá sendo cúmplice, né? E então tá tudo certo quando a pessoa sai. Eu nunca vou achar que a pessoa tem que ficar. Eu decidi ficar por uma perspectiva de vida que eu acho que essa é uma das minhas missões, que é esse enfrentamento. É esse lugar onde eu consigo fazer meu trabalho, sabe? Cada um encontra onde vai fazer o seu trabalho de enfrentamento, de desconstrução. Pra mim é a igreja, por enquanto. Daqui amanhã, ano que vem, não sei se vai ser. E assim, você falou assim, o Diego comentou que existe uma igreja que pode se posicionar com você porque você é gay e tá na igreja, mas também existe a tua bolha, que deve se posicionar negativamente em relação à tua permanência lá. Sim. Foi isso que você comentou. Tipo, tem gente que diz assim, vaza. E é difícil de dissertar sobre isso. Por quê, né? Por que você tá lá ainda? Você tá lá, Por que véio, você fica escutando isso? Você tá sendo maltratado, você tá sendo escorraçado. Claro, escorraçado no sentido de com palavras mesmo, né? Com esse assédio constante. Eu acabo recebendo dos dois lados, né? Tanto de quem, né, esse enfrentamento de quem tá na igreja e tanto de quem tá de fora, né? Mas eu achei interessante que eu tenho me posicionado um pouquinho mais sobre esse assunto nos stories e essa situação sempre mais que legal que tem alguém que continua pra fazer isso. Porque eu não consegui, minha saúde mental não me deixou permanecer nesse espaço. Né? Então, é uma minoria que veio ali querer me confrontar, né? Porque eu fiz, enfim, alguns posts agora na Semana Santa, aproveitei ali, é um tema reflexivo pra jogar já uma polêmica, né? E aí foi ali que veio algumas pessoas. Mas é que é isso, ninguém vai meio que me dizer onde eu devo ou não estar. Sim. É uma decisão minha. Perfeito. Então eu não deixo nem que um lado, nem que um outro. Eu sei o trabalho que eu tô fazendo, eu sei por que eu continuo. Hoje eu tenho figuras que me inspiram e me dão suporte, que é o padre Júlio Lancelotti e o pastor Henrique. São duas pessoas que trabalham abertamente com as temáticas, em defesa das temáticas. Então isso me inspira, me dá um lugar de trabalho. Nós temos aí surgindo várias pastorais de diversidade pelo Brasil inteiro. E você acha que essas pastorais, quando você diz elas surgiram, elas não vêm pra simplesmente dizer tudo bem se ser gay, mas beijar triplo nem pensar? Olha, então tem duas linhas. Tem duas linhas dentro desse... Então existe uma linha da diversidade na igreja mais livre, mais aberta a essa vivência? Tem duas linhas diferentes, só que ainda é um enfrentamento, é um movimento de enfrentamento muito grande. As duas, né? As duas, porque uma é em relação a isso, é entender entre muitas aspas, natureza dessas sexualidades dissidentes e outras que entendem a natureza e a prática também. Sabe? Só que, assim, é muita supervisão em cima, é muito olho pra ver qual vai ser o deslize. Mas, por exemplo, você vai ter lugares onde esse grupo vai dar um suporte pra mães que acabaram de saber que seus filhos são LGBTQIA+. Sabe? Então eles vão fazer um acompanhamento, vão apoiar, vão incentivar pra acolhida. Foi bem interessante durante a pandemia que eu vi a Pastoral Nacional da Juventude se posicionando. Então, por exemplo, o mês do orgulho, eles fazendo post sobre o mês do orgulho, celebrando, levando muito hate, tendo que bloquear os comentários, mas falando pautas raciais. Então, por exemplo, pra mim ver uma Pastoral Nacional da Juventude fazendo um post no mês de janeiro sobre a importância da visibilidade trans, quase caí pra trás quando eu vi. Porque quando eu comecei, isso era muito distante.
Sim. Uma realidade muito distante. Então, assim, nesses últimos 2 anos eu vi um grande passo dado. Ainda mais pela Pastoral Nacional da Juventude, assim. Tá lá no Instagram pra quem quiser ver os posts e tal. Pegando uma polêmica, eu não gosto muito de polêmica, mas essa veio, tá aqui no YouTube, perguntaram e teve mais de 2.000 perguntas dessa mesma, então a gente vai perguntar. Voltando um pouquinho de trás, falando daquela pessoa que a gente nem se refere desse tipo de pessoa como pregador, que tava lá falando um monte de asneiras e acaba não respeitando, existe muita contestação de que essas pessoas homofóbicas são pessoas medrosas que não tem medo de assumir. Uhum. E um dia me mandaram, ou não sei se me mandaram, eu tava vendo, e eu vi uma reportagem que foi nos Estados Unidos, de onde colocaram homens homofóbicos numa sala e homens que não tem zero preconceito. E colocaram o mesmo grupo para assistir um filme. E era um filme um pouco sexualizado, gay. Sim. Os homofóbicos começaram a ficar, o batimento do coração começou a acelerar e começaram a ficar um pouco incomodado. Que delícia! Então, e isso viralizou. Viralizou legal. Então, se contesta muito que essa galera, não é polêmica, mas essa galera homofóbica, elas são só pessoas que não têm coragem de se assumir. Né? Exato. Então, veja bem, é muito sensível quando a gente tá falando de estudos científicos. Por exemplo, já tem outros estudos que contestam esse, né? Porque daí tem uma questão de metodologia. Então, assim, na academia é isso, você publica um trabalho, alguém vai poder te contestar, né? Isso que é a liberdade da academia, por isso que a gente faz ciência. Mas esse estudo também constrói muitos mitos. O que é perigoso pensar nisso? Acredito que tenha situações assim, evidentemente, né? Uma homofobia internalizada. Mas é arriscado porque isso também dá um discurso para que falem que somos nós, LGBTs, que estamos nos matando. Porque se esse cara é gay, então ele é da própria sigla, então quem tá se matando são eles, não somos nós. E muitas vezes a origem da homofobia ela não parte só desse lugar de uma homofobia internalizada. Ela brota da heterossexualidade, do heteronormativo, né? Então, não dá pra dizer que não tem, que as pessoas que violentam não são enrustidas. Algumas podem ser, parte podem ser, né? Sempre pensando que, veja, esse estudo é uma amostragem, né? Você vai ter uma noção muito pequena de uma sociedade ou de um mundo, né? Imagina se a gente pensar uma variação religiosa, uma variação cultural, como que a gente vai afirmar, né? Mas isso sempre é preocupante, a gente precisa sempre pensar nesse contexto, porque a gente não tá se matando entre a gente, né? Sim. São heterossexuais que nos matam também. Pode ser apenas a sociedade querendo implantar mais um caso dentro do grupo, dizendo, não, eles que estão se matando. Não é que o estudo tenha essa finalidade, por exemplo, quando foi tentado fazer estudo é para entender mesmo, entender da onde surgem as questões homofóbicas, né? Pode ter uma relação, sim, com uma questão ali mal trabalhada da sua sexualidade por imposição religiosa, cristã, mas não só. Isso que eu acho que é importante pensar, sabe? Porque senão esse discurso começa a se construir, eles estão se matando entre eles, então se essa pessoa que está sendo homofóbica é um gay enrustido, então eles estão se matando entre eles, deixa eles lá. Pode falar, a igreja. A igreja, ela... Qual que é difícil falar em números, mas qual que é a parcela da igreja na questão da homofobia hoje? Porque é muito polêmico isso. É muito polêmico. Mas se você não tem pessoas preparadas realmente para estar lá à frente, para estar conduzindo, vão se levantar pessoas homofóbicas, pessoas que não aceitam a comunidade LGBT ali na igreja, que se você chegar na igreja vão te olhar torto. O quanto no mundo a igreja, e não generalizo isso a igreja católica, mas assim, a igreja no contexto geral, ela tem essa parcela de culpa em homofobia, em preconceito. Assim, é bem, como posso dizer, é estrutural, né? Quando a gente pensa que a influência que a igreja tem, por que eu continuo e compro essa briga lá dentro? Porque a igreja católica, se pensar o cristianismo, vamos pensar o cristianismo, ele estrutura a nossa forma de ver o mundo. Né, ele cria assim, eles se colocam enquanto uma relação, nós estamos intermediando entre o céu e a terra e o inferno. Nós temos as respostas. Né? Então, por que algumas pessoas continuam? Para mobilizar isso, porque aí essa estrutura forma a nossa forma de estar no mundo, de ver o mundo.
Só que o que acontece? Agora, essa infiltração desses corpos que resistem nesses espaços, elas começam a conseguir construir uma pastoral da diversidade. Por exemplo, agora você vai ver que tem um manual sendo produzido por essas pastorais de diversidade, onde, por exemplo, eu achei muito interessante, ainda tô para ler completo, mas vai explicar o que é sexo biológico, o que é identidade de gênero, o que é sexualidade, que é uma coisa também muito... Então, assim, são passos lentos, é enfrentamento, mas assim... Vamos lá com uma frase bem perigosa e com possível cancelamento. Estruturalmente, o cristianismo é homofóbico. Por si só, historicamente, culturalmente. Nós estamos lá para tentar disputar esse espaço e essa narrativa, porque é um lugar importante. Entende? Quando, por exemplo, me chamam para ir lá num retiro de crisma, 150 adolescentes, e me pedem para falar sobre família, amor. Entende? A diferença é que tem eu estar falando sobre isso e uma outra pessoa com um discurso conservador estar. Eu sei qual é a diferença porque eu estive sentado e ouvi o que falavam. Falavam que eu ia pro inferno. Né? Então, como esses adolescentes saem dali? 150 adolescentes, sabe? Então é isso. Muitas vezes eu aceito porque gosto de falar. E gosto de espiritualidade, gosto de conduzir espiritualidade. Mas eu sei que eu indo ali também não vai entrar um outro discurso para aquelas crianças. Elas vão ficar um pouco livres disso, sabe? Então essa é a luta, esse é o trabalho. E olhando pela outra ótica, pelo outro lado, você teve a maturidade de entender, de se conhecer, de estudar, e hoje você tá lá dentro contestando. Acho isso maravilhoso, acho isso muito legal. E que, assim, se você pudesse dar um recado pra todo mundo, o que você poderia falar pra essa galera que se revoltou e saiu e hoje tem uma barreira muito grande com a igreja? Quando você fala assim na palavra igreja, a pessoa já levanta assim os dois braços e fala, não quero nem tocar nesse assunto porque a igreja é algo... As pessoas saíram feridas demais, né? Veja, eu não conseguiria falar para essas pessoas nem que elas estão erradas, nem que elas deveriam voltar. Se elas procuraram outro lugar, uma outra religião, por exemplo, as religiões de matriz africana muitas vezes têm uma aceitação e uma relação muito melhor com determinadas temáticas. Cada religião vai ter suas limitações com alguns temas, né? Todas vão ter. Mas nesse sentido específico, eu acho que a pessoa, se ela se encontrou em outro lugar, que ela permaneça onde ela está. Porque eu vejo que, assim, por exemplo, tem pessoas que vão querer fazer esse trabalho político, né, de enfrentamento, uma manifestação de rua, por exemplo. Talvez esse não seja o meu perfil de luta. O meu perfil de luta foi ficar neste lugar. Mas se essa pessoa saiu ferida, machucada, eu não tenho como dizer assim, não foi a igreja, não foi o verdadeiro cristianismo. Esse discurso não serve pra nada, sabe? Certo. Não serve, porque o cristianismo é o que ele está. As pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão sendo homofóbicas. Estruturalmente elas estão sendo, nas suas homilias, nos seus discursos, nas suas pregações. Por isso que daí, quando se levanta um padre Júlio Lancelotti, que fala abertamente, ele é perseguido e tem ameaça de morte, né? Agora ele vai ver com certeza tudo isso de novo. Então, quando tem um pastor Henrique, incomoda, as pessoas vão lá e vão falar assim, que Jesus é esse, né? Que Jesus é esse que você tá aí apoiando a LGBTQIA+, né? Tá apoiando as questões de pautas sociais, tá indo lá no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, né? O padre Henrique vai lá, né, discutir a questão da intolerância religiosa, ver as demandas e tal. Então, assim, não tem como eu falar, eu gostaria de pedir um grande desculpa, mas eu sei que o meu desculpa para essas pessoas não representa a estrutura da igreja. Não, entende? Então, Perfeito. É isso. Igor, assim, ó, você falou sobre um corpo de, quando você era criança até o ensino médio, ferido por homofobia, por crianças que não foram preparadas para acolher você e tudo. Como que tá hoje, assim? Porque você tá num lugar de fala diferente. Sim. Você é um acadêmico, você é um estudioso. Até a gente comentava há pouco que, por exemplo, assim, o gay, o viado, a bicha, lá dos anos 80, era aquele marginalizado, né? Era o que era o prostituído mesmo. Hoje essa coisa mudou mesmo? Não, essa é uma questão assim de por que, por exemplo, por que muitas vezes é inclusive difícil que o meu perfil cresça no Instagram? Porque a discussão que eu tento trazer ali é de mudança estrutural. Não adianta só vocês dois mudarem dentro da casa de vocês. Por exemplo, você, não adianta só você mudar e achar que isso vai fazer bem, por exemplo, pro seu filho. Porque seu filho ainda vai ter uma grande carga de horário dentro da escola. Seu filho vai frequentar uma religião. E essa influência vai fazer ele te confrontar em algumas questões. Eu acompanho muitos pais que falam pra mim assim, eu consegui levar essa questão de gênero e sexualidade muito leve até meu filho entrar na escola. E daí ele já chegou já com vergonha de usar tal cor, já chegou dizendo que ele não brinca com tal coisa. É muito sutil, né? Sim.
Então, assim, hoje, como estou hoje? As feridas ficam. Essa é a questão, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso que eu falo, que eu acredito também na raiva enquanto instrumento político. É a raiva que me move. É gratiódio, assim. Né? Porque não é... Esse discurso, é muito preocupante esse discurso, por exemplo, que vem ali no mês de junho, que, tipo, viva o amor, pelo direito de amar. Não é pelo direito de amar, é o direito de eu ficar vivo. Sim. A gente não apanhar na rua, entendeu? Final do ano passado, tava na frente da igreja de Mandirituba, eu sofri homofobia ali, eu quase apanhei ali. Só por quê? Porque eu tenho cabelo comprido, esse cara tava olhando me trás, achando que eu era uma mulher, quando ele vem de frente, ele descobre que eu não sou uma mulher, e ele fica muito irritado com isso. E ele começa a dizer que Deus criou Adão e Eva. Entende? Então eu tava ali, eu tava com alguns amigos, e aí entre os amigos tinha uma mulher trans que tava comigo, tinha outros amigos meus gays, e ele sozinho entrou nesse grupo nos xingar. Então assim, porque ele sabe que ele tem uma garantia que à luz do dia ele pode fazer o que quiser. Entendeu? Já fui atacado em Curitiba, já fui atacado até em Portugal mesmo, que também, enfim, né, o preconceito também veio com as caravelas, né? Sim. A homofobia também veio com as caravelas. Então, veio com a catequização dos povos originários. Tanto que uma das primeiras mortes por homofobia, digamos assim, no Brasil, ela vem com a colonização. Foi um indígena que foi morto. Ele é colocado como o primeiro corpo oficial que morreu pela condição de sua sexualidade. Né? Eu acho que é aquele que tá no Maranhão. Tem uma... Eu me esqueci o nome agora, porque é pra, inclusive, fazer um post sobre essa. Eu acho que tem uma situação. Questão. Isso, eu acho que é no Maranhão. A gente teve uma viagem pra lá e aí a moça comentou essa história. Sim, eu vou buscar também tudo. E então é isso. A gente tem que cuidar com esse discurso assim da mudança, só da mudança individual. É porque é uma mudança de estrutura. A gente precisa mobilizar todos os espaços. A gente precisa mobilizar a escola, a política, a igreja, as religiões de forma geral, para que não aconteça o que aconteceu comigo. Né, que é isso, é essa raiva que me motiva a continuar fazendo para que não passem pelo que eu passei. E essas questões, assim, a gente tem um vídeo que é engraçado, que virou meme, que é essa questão do Vale dos Homossexuais. Daquela pastora que foi 7 vezes pro inferno, virou amiga do demônio e diz que tem um vale lá onde os homens estão amarrados de frente para os homens e as mulheres estão amarradas de frente para as mulheres, para eles entenderem tudo que eles fizeram contra Deus em vida. Que delícia. Eu acho fantástico o que aconteceu com os vales dos homossexuais, porque agora virou um meme da própria comunidade, né? Então, eu sou do vale, eu pertenço do vale. Eu acho interessante que a comunidade tem entendido que, como politicamente é importante se apropriar de um termo, que é o que aconteceu com a palavra viado também, né? Então, como a palavra viado ela surge numa origem de xingamento, aí a comunidade começa a se apropriar e dizer assim, não, eu sou viado mesmo. Porque daí quando você falar... Não pesa. Não pesa. Então o Vale dos Homossexuais também, ele pega, se apropria, faz piada, tira o teor pejorativo e se apropria daquele discurso como nosso. Entendeu? O Vale dos Homossexuais, por exemplo. Daí virou piada, não tem mais força pejorativa contra mim. Falar que eu vou pro Vale dos Homossexuais, porque a gente brinca que a gente quer estar lá, que a gente está lá. E assim, então já falando em pejorativo, chamar de viado então já não tem o peso que tem antigamente. Depende. Aí depende do contexto. Então a gente vai pegar todos os termos, assim, o viado, o bicha, depende do contexto. Também depende do contexto. O gay não, o gay a gente pode chamar gay. É que assim, por exemplo, vou agora dar uma questão pessoal. Eu me incomoda quando eu vejo homens heterossexuais se chamando de gay de viado. Essa é uma questão entre pessoal. Eles? Sim. É porque isso tá muito comum agora. Viado, vamos fim de semana lá, não sei o que, não sei o que. Me incomoda, sabe? Porque isso, de novo, comprova que o homem heterossexual, ele sempre pode tudo. Né? Uma discussão que eu tive lá no Instagram, que foi um pouco divergente, foi, por exemplo, que tem um cara americano, estadunidense. Tem um cara estadunidense que ele usa saia no trabalho, salto alto, e as pessoas achando que, nossa, é muito importante o que ele tá fazendo e tal. E aí eu acho controverso um pouco, porque o homem heterossexual, tudo o que ele quiser, ele vai poder fazer. Vai ter algum tipo de convenção que vai o deixar. Quando a gente olha ali pra metrosexualidade dos anos 2000, aquilo ali foi uma tentativa dos homens heterossexuais poderem frequentar salões de beleza sem ter a sua sexualidade questionada. Certo. Entende? Pra não ser comparado ao cabeleireiro viadinho. Entende? Então, por isso que pra mim me incomoda isso. Porque, vocês vão poder chamar de viado porque vocês não vão nunca saber o peso que é. Tem um risco de morrer por ser um. Entende a diferença? Levar uma lampadada na cabeça, né? Então, me incomoda. Mas, por exemplo, se é um amigo meu, a gente tem super intimidade, independente da sexualidade dele, tá super tranquilo, não tem uma questão sobre isso, sabe? Então, nesse contexto de o hétero tudo pode, quando você vê um hétero imitando um gay,
Porque as brincadeiras vêm, e aí, minha, assim, isso também pesa nesse mesmo sentido? Me incomoda também. Eu sempre falo me incomoda, que pode ser que vocês conheçam pessoas que não se incomodam. Sim. Mas é sempre uma questão pessoal. E aí eu fico pensando, fazer ou não fazer, né? E aí, de novo, eu volto. Esse corpo desse homem heterossexual sempre vai poder fazer, sabe? E sem ficar com a parte ruim. Porque vai ficar com a parte engraçada. Muitas vezes vai ficar com a parte que é o homem heterossexual desconstruído, sabe? Que não tem problema com os seus amigos gays. Tem um amigo meu que ele comenta assim, a gente podia colocar um H, um F de hétero fofinho no LGBTHF. Tipo, o hétero que convive bem. Eu tô trazendo uma situação da distância, assim, né? Muito longe. Muito longe de uns amigos, assim, tudo. Ele não merece um espaço dentro dessa sigla? Não. Porque ele não faz mais que a obrigação, né? Faz o mínimo e ainda quer ser contemplado, aplaudido. Né? Nossa, e é isso mesmo, né? É que é importante pensar... Eu sou o legal do rolê. É que é importante pensar que a sigla, ela tem uma importância política e histórica, né? Porque ela mudou do GLS pra LGBT, pra LGBTQIA+, pra LGBTQIAP+, e agora tá enorme, e vai continuar e precisa continuar. Porque é isso, ela tem uma importância de demarcar os corpos que são o que a gente chama de não normativos. Que são os corpos que não são heterossexuais. Claro que é importante fazer uma ponderação. A heterossexualidade, ela tá dentro da sigla, porque pessoas trans podem ser heterossexuais. Entende? Então, só que essa heterossexualidade, ela é dissidente. Por exemplo, que nem agora tem alguns casais aparecendo, onde é uma mulher trans e um homem trans que eles são um casal. A vivência deles é muito diferente. Eles são heterossexuais, mas são totalmente diferentes. Porque, por exemplo, vai ser o homem trans que vai engravidar, que vai ser o gestante. Né? Isso muda a visão, as pessoas não conseguem associar a questão de um homem estar grávido, como que é. Então muda. Então a única contemplação da heterossexualidade na sigla é isso, pelas pessoas trans que eles estão. Mas o cara que não é uma pessoa trans e é heterossexual, tipo, ele não tem que ser contemplado nessa sigla, né? Porque ele já foi contemplado pela história o tempo todo. Né? Ele esteve no centro da história de todas as narrativas o tempo todo, até hoje. Você acha que todas as pessoas que tiveram uma vivência similar à tua, elas têm um trauma similar também? Você acha que, assim, é um público não sofrido, mas é um público que... Por isso que pesa a situação do viado, do bicha, do... Então, o homossexual, historicamente, ele sofre? Eu acho que sim, tipo, claro que é sempre, né, uma afirmação muito... Você vai ter pessoas que, por exemplo, tiveram uma aceitação ali da família desde muito pequeno, né? Uma desconstrução da família desde... Então, não... Você vai conversar com essa pessoa, ela realmente não sofreu nenhum preconceito, ela não sofreu nada, ela não teve uma relação com isso, ou muito pouco, ou passou despercebido, ficou protegido. É muito importante a gente pensar também sobre as diferenças de classe, né? Não tem como falar de gênero e sexualidade sem falar de classe, sem falar de raça. Eu falo pela vivência de um homem gay branco, não posso falar pela vivência de um homem gay negro. Sim. Né? E aí tem o homem gay branco afeminado, o homem gay branco negro afeminado. Sim. E aí tudo vai se hierarquizando de alguma forma as suas relações, né? E você ser pobre ou ser rico também, porque aí muitas vezes a sua classe vai compensar a sua sexualidade. Entendeu? As pessoas vão te respeitar pelo dinheiro que você tem. Entende? Então, caraca, não tem como... Por exemplo, a autora que eu trabalho, na minha tese de doutorado, que é a Conel, que ela é uma mulher trans australiana, ela fala, para estudar gênero, a gente precisa ir além do gênero. O que ela quer dizer com isso? Tem que pensar raça, tem que pensar classe, sexualidade, de onde vem. Por exemplo, é um refugiado, mas é um refugiado europeu ou haitiano? Isso faz toda a diferença para a vivência dessa pessoa que vai ser por exemplo, um homem gay haitiano sendo refugiado no Brasil, um homem gay ucraniano sendo refugiado no Brasil, vão ser outros tratamentos. Ainda mais se eles vierem para o sul. Certo. Entende? Então, por isso que é amplo, por isso que passam-se horas, por isso que tem congressos e teses, dissertações e o tema não se esgota. Isso, quando a gente fala assim, que eu até brinquei no momento que não temos 5 horas para conversar, é porque o tema ele não se esgota mesmo, né? E aí existe o teu corpo, existe o meu corpo, e se a gente fosse do Diego, e são vivências diferentes, e aí pega o aspecto, cara, que demais. Cara, você imaginava que era tão... Eu sinceramente não imaginava que era tão, assim, não complexo, não estou falando assim da questão da comunidade. Eu tô no meio, hoje a minha área do trabalho é ali, mas assim, do branco, do homem gay branco, do homem gay negro, da classe, da onde vem, eu nunca tinha parado pra pensar assim na gravidade que é isso. Porque a avaliação ela é muito superficial.
Tanto que assim, quando eu comecei a seguir o Andrew e ler alguns textos e ver a análise, por exemplo, do clipe do Thiago York, né, de como ele é visto, aquela confusão toda de internet, assim, tudo. Porque a nossa visão é o quê? A gente tem 2 gêneros, 3 gêneros, 4, 5 no máximo, a gente sabe que são muito mais, e vê isso de forma muito superficial. Porque você não faz essa avaliação da cor, da raça, não faz avaliação social, cara, é muito superficial. Agora eu entendi, eu acho que foi em 2017, 2018, um clipe que o Nego do Borel lançou e deu muita polêmica. Sim. Que ele beijou. Que ele desce numa favela vestido de mulher e ele beija um cara. Uhum. Isso deu muita polêmica. Eu lembro assim que saiu muitos jornais, muitas concessações e tal. E hoje eu consigo entender assim. Sim. De uma forma inteligente, assim, o que significa para a comunidade aquele gesto que foi feito no clipe. Porque esses são os limites, muitas vezes, da representatividade, né? Porque o que tá na televisão ainda é muito pouco dos corpos que existem. Entende? Então, por exemplo, quando o Nego do Borel faz isso, ou quando o clipe do Thiago York é só da perspectiva de um homem branco, rico. Não vou afirmar sexualidade. Mas branco, rico, supostamente heterossexual, ou pelo menos heteronormativo, né, no seu comportamento, no seu corpo, é um cara bombado. Tem outro recorte muito importante, é um cara sem deficiência, que é uma demanda agora muito importante de colocar em todas as discussões, que aí você vai pensando, né, pensa uma mulher trans negra com deficiência. Nossa. São outras demandas, Sim. É outra realidade. Então aí ver um cara, por exemplo, igual o Thiago York, né, que foi o post que deu uma polêmica, foi uma reviravolta no meu perfil mesmo ali do Instagram da discussão. Não tinha nada contra ele, eu gosto das músicas dele e tal, mas ver que sai uma narrativa sobre masculinidade de um homem que é a norma, sabe? É mais do mesmo. É mais do mesmo. Eu não aguento mais ficar discutindo masculinidades no campo de que, o homem pode chorar. A gente devia superar esse lugar, porque os problemas estão em outro lugar, sabe? Só que as pessoas ainda não querem aprofundar, não querem dar o passinho a mais, porque incomoda, abre mão de privilégio, né? Quando você vai ali pra uma vaga. E aí, por exemplo, você tá numa vaga ali de trabalho, e aí na televisão, e a demanda daquele produto ali de televisão é de diversidade, homens heterossexuais brancos vão ficando pro fim da fila, como foi historicamente os nossos corpos. Sempre fora. E aí sentir na pele faz as pessoas se revoltem e criem uma noção de que é uma ideologia de gênero, uma ditadura gaysista que nós estamos querendo impor a nossa existência, sabe? E, na verdade não é impor a existência, é dizer que existe, né? Sim. Se colocar como colocar isso em uma normalidade. Eu não gosto muito da palavra normalidade, né? Porque normalizar algo é transformar no corpo da norma, né? Então eu prefiro inclusão, acho que para as questões de deficiência é um termo ok, mas para as questões de sexualidade também não, porque eu não quero ser incluído no mundo heteronormativo. Eu quero poder construir um mundo. Quero poder viver o mundo que é seu. Exatamente. Então, é isso. Como que é a tua aceitação no Instagram do gay, assim? Quem te segue é o gay? Ou tem um percentual, assim, de héteros que estão se aproximando desse tema? Muito pouco, mas aí... Só que, claro, a minha medida é muito pelos caras héteros que eles se pronunciam enquanto héteros e me mandam mensagem, por exemplo, falando que tô acompanhando e tal. Mas a maioria são mulheres de sexualidades diversas, né? E aí, homens... também de sexualidades diversas, mas menos heterossexuais. Então, homens bissexuais, gays, pansexuais. Então, eu acabo ficando um pouquinho, né, bastante nessa bolha, né, dessa discussão. Por isso que também as discussões se dão num outro lugar, elas se dão um pouco mais, entre aspas, aprofundadas, né. Por exemplo, quando você vai pra um perfil aí que tá discutindo só a masculinidade numa perspectiva da heterossexualidade, por exemplo, relacionamento, né, entre homem e mulher, é uma outra camada de discussão, que muitas vezes fica num lugar ainda... assim, que mostra quem tá longe de conquistar, sabe? Sim. Quando eu vou pra perfis que tem um foco muito na heterossexualidade, porque eu acho que é muito importante, porque o problema tá ali, na norma, eu vejo que, assim, é tão necessário falar o óbvio que me cansa, sabe? Eu leio e falo, meu Deus, a gente ainda precisa falar disso. Me dá uma exaustão mental, assim, sabe? Porque a gente queria estar falando de outras coisas. Mas tudo bem, precisa fazer o caminho de dar. É igual a Erika Hilton, né, vereadora, travesti, mais votada desse país, em São Paulo. Ela falou, a revolução vai ser didática e pedagógica. E é isso que eu acredito também. É esse o caminho que eu tenho traçado. E aí, quando você fala nessa sensibilização estrutural, didática e pedagógica, isso tem que ser
de forma organizada na massa, assim, na escola, na igreja, na estrutura. De vários meios, entendendo cada manifestação, porque aí é muito fácil pra mim, enquanto um homem gay branco, falar que tem que ser tudo muito pacífico, sem enfrentamento, sabe? Porque a minha vivência ainda é outra. Então, tem pessoas que não têm mais paciência de ficar respondendo perguntas óbvias. Por exemplo, agora no mês da visibilidade trans, a gente sabe que surge uma curiosidade de querer distinguir o que é travesti, o que é mulher trans. Só que tem pessoas que não aguentam mais responder isso. Porque, por exemplo, eu, por ser um homem gay, não tenho a obrigação de ficar sendo didático o tempo todo com você. Certo. No Instagram, eu estou me disponibilizando a ser. A pergunta que você me mandar no Instagram, eu vou tentar te ajudar a responder. Mas na vida cotidiana, nas relações, assim, você querer ficar perguntando é exaustivo. Saiba se a pessoa tá dando abertura pra isso, sabe? Porque a gente tá cansado de ficar ensinando. Só que também eu sei que não adianta chegar e falar bem assim, joga no Google, procura você mesmo. Porque o Google, cada um tem um uso do Google. Uhum. O significado que vai chegar pra você não é o mesmo que vai chegar pra mim, porque a gente acessa coisas diferentes. Né? Então, muitas vezes, o que vai chegar pra você não é a resposta mais interessante. Então, é uma disputa na linguagem, no corpo, na comunicação, nas redes sociais, nos espaços. Por isso que a gente tá cansado. E você sabe que a gente tá em silêncio em alguns momentos, assim, sim, né? Sim. Que é muito bom ouvir falar, né? Porque, querendo ou não, mais uma vez, a visão é muito superficial. Eu nasci em 80, pronto, nasci em 80. Tenho 42 anos. 78, dá uma apertadinha aí. Então, assim, então eu tô lá em 80, assim, e assim, eu vi tudo isso acontecendo. Sim. E talvez eu tenha sido a pessoa que jogou a corda. Vamos pensar assim, sabe quando a gente se comunica de forma irresponsável, reage de forma irresponsável. A escola tá pegando mais leve nisso, assim? A criança gay hoje sofre menos? Depende muito do contexto, né? Depende muito da escola. A gente pensa agora numa escola cívico-militar, né? Qual é a realidade dessa discussão lá dentro? Então, é uma resposta que depende. Né? Pode ser que um colégio particular esteja lidando de forma diferente, mas também depende que colégio particular é esse. Caraca. Né? Quem que esses ricaços estão bancando? Que discurso esses ricaços estão bancando lá dentro? Né? De bancar a norma, né? Então, depende muito. Mas, eu acho que tem uma evolução. Não sei se é a palavra ideal evolução, porque não é linear. Né? O caminho não é linear. A gente viu agora. Deu 5 passos e voltou 7 nas discussões. E agora a gente tem que refazer tudo de novo. Daí por isso que eu volto a falar, por isso que a gente tá cansado. Por isso que muita gente tá desistindo. Por isso que muita gente, não vou comprar esse enfrentamento na internet. Eu tive sorte até hoje, porque aquele post do Thiago York viralizou, mas não veio um hate pra cima de mim. Nenhum. Não, as pessoas vieram assim, elas faziam um textão, elas dedicavam um tempo pra um grande texto pra me contestar. Mas até aí tudo bem. Ela não veio só dizer seu idiota, tá falando, não sabe o que você tá falando. Veio gente responsável. As pessoas veio ali falar, contestando muito, discordando bravamente, mas ainda nesse lugar, sabe? Tipo, era uma disputa de discurso político mesmo ali sobre a minha observação. E todas eu lia, o que eu consegui responder, mas ali também foi uma grande virada do perfil, porque veio muita gente, tipo, teve muito alcance. Então aquele post, ele foi pra grupos de pesquisa e universidade, foi pra grupos de pais, foi pra grupos feministas, de estudos, então por isso que aquilo foi ganhando uma forma. O Thiago não veio. Não. Eu falei, me chama pra gente fazer um remake, né, do videoclipe. Vamos fazer um videoclipe, uma outra versão desse videoclipe aí. Sim, e falando em outra versão em videoclipe, você também é um cineasta. Ou a palavra não é essa? Cineasta? Não. Olha, porque você ganhou prêmios em Roma, você produziu curta-metragem, né? Tem algumas premiações aí. Mas comenta o cineasta, porque a pergunta é justamente assim, ó. As tuas produções, elas puxam para esse lado de sensibilização, de tratar alguma coisa do tema? Então, a minha formação, como eu disse, é produção cênica, e o cinema ele entrou porque eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na UFPR. Daí, no intercâmbio do edital ali da UFPR mesmo, eu consegui passar e ir para Portugal, para Lisboa, e fazer cinema lá, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Daí lá eu tenho esse encontro porque eu sempre gostava de brincar com teatro e audiovisual. Então eu tinha ali o teatro dentro de produção cênica, de certa forma, as artes cênicas ali. E eu queria trazer o audiovisual para experimentar, porque eu gostava muito da linguagem teatral experimentada no audiovisual. Então eu fui para lá para isso.
E daí surgiu a oportunidade do festival, que era um formato que eu gostava de fazer, porque era vídeo experimental, fiz, acabei ganhando, enfim. Daí fui pra lá representando o Brasil, a UFPR e tudo mais. E aí, quando eu volto, eu gosto de continuar experimentando, mas a minha pira grande de realização, pessoal, é o teatro. E aí, tanto o teatro quanto no audiovisual, pra mim, as temáticas estão ali. A gente já foi censurado no festival, inclusive. Porque a gente vai pras cabeças, né? A gente não tem medo. E aí, isso assusta, né? Tipo, assim, institucionalmente eles começam a lidar de uma outra forma. Foi em 2018, enfim, não precisa nem falar muito por quê. E então a gente tem esse enfrentamento, porque a gente pega as peças e trabalha questões de classe, questões de raça, sexualidade, a gente vai trazendo tudo ali pra dentro. Sabe? Daí às vezes a gente tá com apresentações mais dentro da bolha, quando a gente fez aí numa apresentação pra União Paranaense União dos Estudantes Paranaenses aqui em Curitiba, num evento, era bem pra dentro da bolha, né? Então era um público que já estava acostumado a discutir, então ali tinha uma outra relação. Mas quando a gente vai para festivais de teatro amador em cidades pequenas, a gente encontra um outro público, que a gente não sabe como vai reagir, né? Vai gritar, vai levantar, vai sair. O Festival de Curitiba aqui aconteceu muito de as pessoas levantarem, gritarem ou saírem, né? Se recusarem a continuar. Então, em 2018 a gente teve um impacto sobre a produção artística muito grande, né? Sobre política, gênero, corpo, masculinidade, feminismo, todas essas pautas fervescendo. É uma pauta difícil. Você sabe que, assim, eu até pensando aqui, a gente não vai conseguir vencer. Não vai, né? Porque você tá estudando já há anos e anos e não vai conseguir vencer. Mas eu sei que, assim, na hora que as pessoas comentarem, elas vão trazer. Inclusive, assim, eu sei que tá aí assistindo e tudo. Comenta aí embaixo, porque existe muita dúvida em relação a isso. Aí quando você vem e traz essa leitura muito complexa, em um momento você falou assim, é a mulher gay, negra, pobre, cadeirante, sabe assim, aí parece que fica sempre cada vez mais complexo. Mais uma vez, a mudança ela é estrutural. Sim. Tem mais gente lutando assim que nem você, que é do teu convívio, que tá nesse processo de estudo, de vasculhar o tema e levar isso a sério? Eu acho que tem muitas pessoas, assim, mas a minha dica sempre também é tomar muito cuidado com os perfis de Instagram que estão discutindo temas, por exemplo, que o meu recorte principal é masculinidades, né? Que é onde eu tento fazer um estudo mais especialista, né? E aí, recentemente, a gente teve um caso de um perfil que ele falava sobre masculinidades e rolou um grande cancelamento, porque foi descoberto que ele estava fazendo plágio do trabalho de mulheres. Eu vi você escrever sobre isso. E aí, então, assim, tem que tomar cuidado. Sempre é ler, mas se posicionar com uma leitura crítica. Que tem pessoas interessadas porque este tema agora está dando muito dinheiro. Certo. Está dando cursos e mais cursos. Nada contra curso, talvez um dia até faça, tenho planos de fazer. Mas é tomar cuidado com a finalidade das coisas. Né? Então eu sempre fico alertando, assim, mas qual a finalidade desse curso? Qual a finalidade dessa ação? Ela tá voltada para quê? Quem tá ganhando por trás disso? E não é surpresa quando a gente encontra homens heterossexuais ganhando muito dinheiro. Certo. Com um discurso que muitas vezes não muda nada. Dá uma sensação de melhora. Bem oportunismo mesmo. Sim. Você citou algumas vezes o padre Lancelotti. Como que tá hoje, levando em consideração uma cidade pequena, com 30 mil habitantes? Quantos mil habitantes tem a tua cidade? Acho que ele tá em 25, mais ou menos. Isso. Vamos pensar ali numa cidade pequena. Como tá hoje, assim, essa vivência? Você se sente olhado na igreja? Você se sente marginalizado? O marginalizado eu senti um pouco no começo do grupo ali, mas era um marginalizado que nunca era pelo motivo, as pessoas não tinham coragem de falar por qual motivo, né? Os padres não tinham coragem de falar por qual motivo, mas aí tem um pouco de virada, né? Eu acho que a minha trajetória de estar dentro da igreja e ter um lugar, entre aspas, respeitado é uma exceção ainda, sabe? Porque aí também tem isso da minha família estar inserido na igreja, então tem algumas coisas assim, eu vou tendo esse privilégio de estar inserido e sendo respeitado, né? Claro que é o mínimo, mas, por exemplo, eu tenho um amigo que recentemente o pastor chegou pra ele e falou, tipo, você tem 30 dias pra deixar de ser gay, senão você não pode vir mais. Meu Deus. Ele tá falando isso de agora, recente. Recente, coisa Recente. barbaridade. Então, veja, né? Não é a realidade que eu tenho, e aí isso impacta muito, porque ele nunca mais voltou, né, obviamente. Claro. E aí tem uma situação de um conhecido que foi mais ou menos assim. A mãe dele perguntou pra ele assim, ó, você é gay? E ele queria se enterrar, queria se jogar pela janela e tudo, mas, mãe, sou. Ela disse, tudo bem, eu te amo. Mas você não vai desmonicar, né? Existe esse peso, assim, do corpo que é gay e ainda é afeminado.
e a igreja realmente, você, né, deixa de ser gay. Às vezes não é nem deixar de ser gay, é deixar de desmunhecar. Porque o que acontece? Tem uma confusão também das pessoas, porque tem a origem do entendimento desses corpos, que é a confusão. Por exemplo, em Mandirituba isso é muito comum. A confusão entre o corpo travesti e o homossexual, como se fosse a mesma experiência. Né? A gente tá falando, na verdade, de gênero e sexualidade, mas para as pessoas elas acham que é o mesmo corpo. Então as pessoas acham que todo homem gay quer ser mulher. Entende? Então esse dá um impacto na cabeça da família que já vai pensando... Só que, claro, isso é duplamente problemático, porque daí essa pessoa tá sendo homofóbica e transfóbica, né? Porque daí tá, e se seu filho fosse trans, como que você ia lidar? Sim. Certo? Mas tem a ver com essa confusão, então as pessoas querem, tipo, por exemplo... E isso dentro da própria comunidade, dentro da bolha gay, que eu não tô falando nem da bolha LGBTQIA+, que há uma preferência, os perfis de aplicativo, é muito comum você ler não sou e não curto afeminado. Sim. Entende? Então, e o que é isso? Isso acaba sendo um resquício de misoginia, de ódio ao feminino, que acaba intervindo ali no meio gay, porque a homofobia e o ódio ao feminino, que é a misoginia, eles partem de raízes muito parecidas, muito iguais. Por exemplo, quando a gente conseguisse resolver questões estruturais de misoginia, que é o ódio contra a mulher e o feminino, nós vamos resolver boa parte da homofobia ou toda ela. Porque a homofobia surge desse corpo que entrega, entendeu? Se você tem um corpo padrão, um corpo da academia, um corpo bombado, e você não tem trejeito, você vai ser mais respeitado. Isso é ponto. Inclusive, assim como você falou, dentro do mundo, da bolha de vocês. Dentro e fora. Você vai ser respeitado, você vai sofrer muito menos violência. E dentro da bolha você vai ter isso, você vai ser rejeitado. Por que eu te falei já hoje, em off, da voz? Porque eu já passei por situações que até fiz um post sobre isso, sobre a questão de voz e masculinidade. Porque tem alguns caras, por exemplo, se você dá match lá em algum aplicativo, que eles vão fazer esse teste antes de te encontrar. Eles vão pedir um áudio seu. Descompromissadamente. Mas pra tentar ver pela sua voz o seu grau de masculinidade. Se já é uma voz afetada, se não é. E aí muitos vão te bloquear e vão sumir. Entendi. Entende? Caraca. Não, que tenso. Eu não sei nem o que te falar. Eu vou comer um lanche, o Diego fala. Eu vou comer uma bolachinha aqui. Não, realmente, assim, eu fico em silêncio várias vezes, Diego, porque é um assunto muito importante pra gente. A gente veio da igreja, Sim. A gente participou dos grupos, viu toda essa marginalidade de perto. Inclusive, tem uma amiga nossa, quando ela disse assim, estou namorando. Saiu da igreja, um líder da igreja, um líder bem importante na igreja, no sentido de uma comunidade de vida forte, tudo, mandou um textão pra ela. E ela falou assim, você acredita que fulano mandou um textão pra mim dizendo que eu não podia fazer isso porque era um desserviço? Pois eu liguei pra ele e falei assim, a tua comunidade é a comunidade católica mais gay do mundo. Fique na sua, rapaz. Fique na sua. Eu passei por isso também, recebi de uma pessoa que eu admirava, inclusive, assim. Eu recebi uma mensagem, um textão, assim, dizendo que não esperava que você fosse, tipo, quase que fosse assim, não esperava que você fosse pra prática, entendeu? Quase que tudo bem você ser. Quando eu assumi um relacionamento publicamente, né? Que foi a partir de 2019. Eu lembro. Recebi esse textão, assim. E aí, isso foi bem marcante, mas eu nem respondi. Não perdi, assim, a energia de responder, sabe? Porque minha vida tava com outros problemas, assim, mais graves. Show de bola. Diegão, vou comer mais uma aqui, porque... Gente, vocês viram, né, que eu vou pesando o clima, mas a gente não consegue nem ter um escape cômico, assim, né? Porque acaba que a gente vai pra lugares densos. Você sabe que eu até tinha separado, né? A gente fala sobre bom humor e tudo, e tinha separado algumas questões de memes e tudo. Qual o meme que você gosta mais? O meme do 20 reais, o meme do Nelly Cole, o meme do Minha Família Me Aceita. Mas não dá, cara. Assim, a gente começa a ver os nossos amigos, a ver na nossa história... a ver todo o contexto de marginalidade que muita gente que é próximo de nós viveu. Então, não tem como tratar... Não tô conseguindo. Não tô conseguindo ser simpático. Simpático no sentido de ser engraçado, porque não é um assunto realmente fácil, assim. É muito real, principalmente ali quando você fala ali que incomoda ver os héteros ali chamando de viado, de gay. E é uma coisa, assim, falando assim de hétero mesmo... É uma coisa que a gente sabe que muitos faz com maldade, mas assim, a gente sabe que uma grande parte também faz sem maldade, pelo fato de que pode dizer que é uma gíria, não sei como expor isso, e você faz sem maldade e às vezes você tá incomodando alguém que tá ali ao lado, que você não sabe, mas sem maldade.
como que esse assunto é tão complexo, tão extenso, tão grave, que às vezes você tá incomodando muito, você tá maltratando uma pessoa ali do seu lado sem você saber, pelo mundo, por preconceito, por pessoas ignorantes. Mas tem 2 pontos que eu queria falar sobre isso, que é a questão... Deixa eu ver se eu consigo fazer o raciocínio. Mas tem uma questão do homem heterossexual, e que é a problemática de, por exemplo, isso, né? Fez sem querer, fez na brincadeira, muito sem intenção. Mas se você pontua, ele não aceita. E aí é de novo comprovando um lugar que esse homem sempre pode tudo, e qualquer coisa que você fale pra ele, ó, não é legal fazer, ele vai birrar em fazer. Sim. Entende? Claro, vai ter os que vão entender e tudo mais. E aí talvez o que derrube a nossa própria teoria de que tudo isso é muito complexo, é que se a gente parar pra observar tudo isso que a gente tá falando, é de nós observarmos o outro. É empatia básica. É básico, né, Pia? Não é tão complexo, é básico. Sim. É observar até que campo você pode entrar, até onde você pode interferir, como você tem que... E você sabe que uma vez eu tava almoçando com meu cunhado, meu filho, a minha sogra, e meu cunhado começou a comer salada de forma organizada, dobrando o alface, assim. Aí organizado. Sabe engraçado assim, isso, velho. Comendo assim, bem bonitinho e tudo, cheio de né? protocolos. Cheio de protocolos, aí eu olhei pra ele e falei assim, e meu filho aqui, de 8 anos do meu lado, assim. Olhei pro meu cunhado e falei, viadinho. O meu filho olhou pra ele e falou, viadinho. Eu falei, Pedro! Aí ele falou assim, viu só o que você me ensina? O que você passa de... O que você pode ensinar pra um hétero, assim, pra ele ser? É o básico, é a empatia, é ele se colocar no lugar do outro e dizer, meu... É o básico, é a empatia, e é também o que nem... Volto a dizer, que nem todo mundo vai ter paciência pra ensinar. Sim. É entender que às vezes uma pessoa vai também te responder grossa, ela vai fazer uma intervenção grosseira com você. Isso vai acontecer, que ninguém aguenta. Porque são questões tão básicas que pra 2022... Aí não tá... Porque a gente o tempo todo aqui tá falando de muitas vezes um corpo mais urbanizado. Pessoa que tem acesso à internet, que tem acesso a conhecimento. A gente não tá aqui falando do preconceito, por exemplo, que às vezes também pode estar sendo... taxando um povo de uma cidade pequena como mais preconceituoso. Às vezes não é assim. Às vezes a travesti da cidade pequena é mais bem aceita do que a travesti na cidade urbana, que tá sendo moradora de rua. Que não tá sendo acolhida nem institucionalmente. Por uma prefeitura, por uma casa de acolhimento e tal. Então... É isso, assim. Só que são coisas tão básicas que às vezes é irritante ter que intervir o tempo todo. Eu entendo você. Você sabe que eu sou secretário em uma cidade que trabalha com a questão do emprego e renda. E quando a gente começou, né, através inclusive de um amigo nosso que é diretor de cultura na cidade, que ele falou, não, a gente tem que trazer o tema, né, da mulher trans, tem que trazer essa questão do gênero pra cidade, né, da diversidade e tudo. E a gente começou a colocar isso em pauta, as pessoas resistiam, não se toca nesse assunto, não se fala nisso. E a gente tem, na cidade que eu trabalho, a primeira delegacia especializada, assim, a primeira delegacia trans do Brasil. Uhum. Nós temos já essa instituição. E a coisa veio e nos abraçou, porque aí eu acho que é um Instituto Dignidade, levou o tema lá de forma muito responsável, e a gente começou a fazer assim, ó, imagina o medo de tocar no assunto. Sim. Não era assim, tipo, assim, de gente inteligente chegar pra mim e falou, não, a gente não vai tocar nesse assunto. Aí eu conversando com o diretor, com o Bob, um abraço pro Bob Maestrelli, ele falou, a gente vai tocar sim. Sim. A gente precisa tocar, a gente tá aqui pra provocar essa mudança estrutural, então a gente vai tocar. Claro que a gente não tocou de forma tão significativa, porque é muita coisa, a demanda vai abraçando a gente. Aí vem o Instituto de Dignidade, né? Sim. Inclusive coloca aí o Instagram do Instituto de Dignidade, ele faz um trabalho bem bacana. Trouxe o tema e a gente foi obrigado. E que bom que eles trouxeram esse tema, porque a gente tem uma delegacia importante na cidade, como eu te falei, é uma referência nacional, e a gente precisa tratar disso. E é importante pensar, né, quando você fala a palavra inteligente, eu até fico pensando, porque aí tem algumas outras discussões que não é propriamente sobre o tema, mas é muito importante a gente pensar que muitas vezes a gente olha pra uma pessoa e pelo conhecimento que ela tem, acadêmico ou tal, a gente deduz que ela é uma pessoa desconstruída e tal, mas muitas vezes, volto a dizer, a empatia vai estar lá na pequena comunidade. Vai estar lá porque aquela pessoa lá do campo, ela tem outras inteligências, né? Ela tem uma inteligência de sensibilidade, ela tem uma outra relação com a vida. Então, às vezes a gente espera porque assim, você vai ter homofobia nas relações dentro da academia, lá dentro fazendo doutorado, lá fazendo, entende? As questões raciais vão estar latentes. Então é também a gente desconstruir e esperar ignorância de lugares da periferia e achar que é o centro que tem a sabedoria, sabe? Quando eu falo sobre essa questão da inteligência, né? Que inteligência é essa?
né, que tem uma inteligência sensível, né, porque para que vai adiantar o meu conhecimento acadêmico, uma tese minha de doutorado que vai virar um PDF e ficar na internet, se eu não conseguir levar isso para as pessoas e descentralizar essa discussão? Para mim, eu gosto da professora Helena Vieira, que ela fala sobre que ela gosta de fazer contrabando de conhecimento. Então você vai no centro e busca para a periferia. Você traz para a periferia aquele conhecimento, você descentraliza, né? Então é isso, é também a gente desconstruir essa ideia de que vai ser daquele corpo lá, que tem conhecimento, que vai sair uma empatia. Não vai ser sempre. Não, quase nunca. Aí você me quebrou agora no meio, porque a gente, né, tratei isso de forma bem superficial. Escutar de gente inteligente. Olha que besteira. Mas é processo, né? É processo. Não, e até a gente passa por esse processo, né? Não é algo fácil. Cara, a gente já tá aqui num bate-papo super massa. Eu tenho certeza que a gente vai ter que chamar você aqui de novo, porque as dúvidas vêm, a galera vem pra cima. Assim como foi, o Diego tá inserido nesse tema, porque ele tem uma boate. Inclusive, um abraço pra galera da Degran e tudo. E aí, que faz um trabalho bacana lá. É uma comunidade, é uma boate, né? Diego, LGBTQI. Mais. Isso aí. E assim, e daí tá inserido, a gente convive toda numa secretaria que trabalha muito com profissionalização, então a gente tá trabalhando com as pessoas e tudo. Então, assim, eu tenho certeza que esse papo foi, assim, gerou conexões maravilhosas. Pra mim, foi um papo super incrível. Eu queria formalmente agradecer você, falar pra produção várias vezes, colocar o Instagram do Andrew durante a conversa, porque aí a gente consegue motivar as pessoas a irem, porque querendo ou não, a gente cruzou muito conhecimento aqui, né? 1 hora e pouquinho de conversa e tudo, colocando um pouco dos nossos preconceitos, né, em forma de dúvida, colocando um pouco da nossa vivência, mas assim, que as pessoas possam ir até o teu Instagram, ler os teus materiais, muito bem escritos, português impecável, mas assim, muito sensibilizador. Então, obrigado pelo que você faz lá, que bom que você tá na igreja, tentando assim, ter um espaço de luta lá dentro, bem responsável, sensibilizar o pregador, o padre, e preparar as pessoas, porque não tem volta. Sim. Não tem cura gay, não tem exorcismo que porque virou gay. Ninguém virou gay, não. Só você saber. Vira qualquer outra coisa, gay não vira. Né? Power Ranger. Mas obrigado, cara, pela tua presença, pelo que você constrói todos os dias, e foi um prazer pra nós ter você aqui. Eu que agradeço vocês por essa conversa, por essa escuta, e eu acho que eu encerro assim, deixando uma dica para as pessoas que olhe a sua volta e faça o que é possível você fazer no lugar onde você tá. Isso já vai movimentar as coisas. A gente precisa desses aliados no dia a dia, no cotidiano, fazendo a diferença lá. Não precisa se aliar a uma grande coisa, a menos que você queira, né? Mas dispute o que você pode disputar no lugar onde você tá. Escute muitas vezes antes de ficar falando. Que aí conhecimento vem, a empatia vem, a gente segue. É isso. Obrigado. Perfeito. Foi? Não, hoje foi um show. Foi... Meu Deus. Assim, gratidão por você ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Agradeço. Chamem de novo que eu volto. E a gente então encerra o nosso Plástico Bolha número 3. Né? Você que não assistiu os últimos programas, pode passar lá e escutar. Uma galera muito bacana. Agradecer mais uma vez o Andrew, que pôde aturar a gente por mais de 1 hora, e toda a equipe que está aqui com a gente. Você não esquece de compartilhar e fazer aquele comentário aí, o que você aprendeu, o que você escutou que foi positivo para a tua vida. E a gente se vê daqui... A gente se vê no programa 4. Aquele abraço, galera. Tchau, gente. Nós. Tchau. Tchau. Pia, obrigado. Obrigado, mano. Tchau.